Uma boa tarde, bem-vindos às Crónicas Jurídicas e no contexto da situação excepcional que vivemos, causada pelo surto do novo coronavírus, vamos hoje expor a medida do layoff simplificado. Podem recorrer a este mecanismo todos os empregadores em Portugal, independentemente da dimensão e do setor de atividade, desde que tenham natureza privada e que, em consequência, se encontrem comprovadamente em situação de crise empresarial. E o que é que significa para este efeito o conceito de crise empresarial? A lei diz que se encontram nesta situação os empregadores relativamente aos quais comprovadamente se verifique alternativamente o encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde, ou o encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento em resultado da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, ou então a quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação nos 30 dias anteriores ao pedido junto da Segurança Social, com referência à média mensal dos 2 meses anteriores ao pedido, ou face ao período homólogo do ano anterior, ou para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses à média desse período. É importante frisar que durante o regime simplificado, bem como nos 60 dias seguintes à sua cessação, o empregador não pode promover processos de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. Para ter acesso ao layoff simplificado, antes de requerer o apoio, o empregador deve comunicar por escrito aos trabalhadores a decisão de requerer o acesso ao layoff, indicando a duração previsível. Depois, a entidade empregadora deverá apresentar requerimento eletrónico junto dos Serviços da Segurança Social e este requerimento deverá ser acompanhado de declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa e da listagem dos trabalhadores e respectivos dados, exceto, naturalmente, no caso do encerramento decretado por autoridades políticas ou de saúde. As entidades beneficiárias deste apoio podem ser posteriormente fiscalizadas pelas autoridades públicas competentes e, nesse momento, devem comprovar os factos em que se baseou o pedido e as respectivas renovações, e para este efeito podem ser pedidos o balancete contabilístico referente ao mês do apoio, bem como do respectivo mês homólogo ou meses anteriores, quando aplicável, a declaração de IVA referente ao mês do apoio como dos 2 meses imediatamente anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre no regime de IVA mensal ou trimestral, respectivamente, e nos casos aplicáveis mediante a apresentação de documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de reservas, dos quais resulte que a utilização da empresa ou da unidade afetada será reduzida em mais de 40% da sua capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte ao do apoio. Agora, afinal, em que é que consiste este apoio? A empresa tem direito a um apoio financeiro por trabalhador, destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações, podendo reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho, e neste caso o trabalhador tem direito a ser remunerado pelo empregador pelo seu trabalho na proporção das horas de trabalho. No entanto, a remuneração final do trabalhador terá de ser sempre 2/3 da sua remuneração normal e líquida, pelo que, nestes casos, terá ainda direito a receber uma compensação retributiva até por fazer os tais 2/3 do seu salário, e com um mínimo correspondente a um salário mínimo nacional, portanto 635 euros, e um valor máximo correspondente ao triplo do salário mínimo nacional, ou seja, 1905 euros. Esta compensação será paga em 70% pela Segurança Social e em 30% pela entidade empregadora. Por exemplo, se a sua remuneração normal e líquida é de 900 euros, com redução de 50%, a retribuição normal e líquida, referente ao período normal de trabalho, que é agora reduzido, passa a ser de 450 euros. Uma vez que este valor é inferior a 2/3 da retribuição normal e líquida a tempo inteiro, que seria 600 euros, e que, por sua vez, estes 600 euros são inferiores aos tais 635 euros do salário mínimo nacional, a Segurança Social pagará uma compensação retributiva equivalente a 70% da diferença entre a retribuição normal e líquida reduzida e os 635 euros do apoio mínimo. E, alternativamente, ou cumulativamente, o empregador pode suspender contratos de trabalho. E, neste caso, os trabalhadores têm direito a oferir mensalmente um montante igual a 2/3 da sua retribuição normal e líquida, com o limite mínimo correspondente ao salário mínimo nacional e com o valor máximo correspondente ao triplo do salário mínimo nacional, sendo 70% assegurado pela Segurança Social e 30% assegurado pela entidade empregadora.
Imaginando que a retribuição normal e líquida é de 1.500€, com a medida passa a oferir compensação retributiva no valor de 1.000€, isto é, equivalente a 2/3, dos quais 30% são assegurados pela Segurança Social e 30% assegurados pela entidade empregadora. Este apoio tem uma duração inicial até 1 mês, podendo ser prorrogável mensalmente até um máximo de 3 meses. Os empregadores que beneficiam das medidas encontram-se temporariamente isentos do pagamento de contribuições para a Segurança Social. E este apoio pode ainda ser cumulável com o apoio à normalização da atividade da empresa, equivalente ao valor de um salário mínimo nacional por trabalhador, a conceder pelo IFP. Muito obrigada.